A audiência pública do primeiro quadrimestre das contas da execução orçamentária, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, traz os principais secretários e a discussão sobre execução orçamentária. E, através dos números, a gente conversa com você sobre a capacidade de investimento, as despesas fixas e o equilíbrio do caixa. O secretário Everton Basílio faz esse exercício conosco com frequência, aqui, inclusive nas comissões internas. O primeiro quadrimestre tem quase 35 milhões de superávit, porém, os últimos 2 meses, março e abril, o ICMS não vem apresentando bons resultados em todo o estado de São Paulo, com boa parte do país, reflexo da economia. De que forma isso, se continuar nesse patamar, pode trazer uma preocupação para o controle de gastos fixos da Prefeitura? Exatamente, Nelson. O que preocupa a gente nesse quadrimestre é verificar que a gente teve um aumento de receita de 7% e na contramão a despesa aumentou 12%. A gente tinha um caixa disponível para contemplar essas despesas. E lembrando que essa arrecadação, esse valor arrecadado é maior do que o ano passado, ele não necessariamente é de gastos de livre alocação. Então, vários desses recursos, esses 35 milhões que você citou, eles muitas vezes são, verbas carimbadas e específicas, o que acaba também ali dando uma engessada durante a parte de gestão orçamentária. E com relação ao ICMS, você falou muito bem também, é algo ali que a gente está acompanhando, tem que ficar de prontidão. Embora o resultado ainda esteja positivo, a gente está com um aumento de 7% comparado com o mesmo período do ano passado, só que, ao mesmo tempo, acompanhando a receita, a gente tem que ficar de olho nas despesas, porque a despesa desse quadrimestre ficou 5% maior do que as receitas, fato que não tinha acontecido nos últimos exercícios. Efeito de curto prazo de planejamento de investimentos, aquelas obras que foram encaminhadas pela prefeita, as licitações já autorizadas de recapes ou pavimentação em várias frentes da cidade estão garantidos. Exatamente. O recurso disponível, a própria liberação do recurso da dívida federalizada, ele está sendo usado para esses fins de investimento, recap, alguns TACs, né, como a própria prefeita havia comentado. Esse recurso está disponível, mas uma hora também ele vai se findar. Então, a gente acredita que nesse ano a gente vai ter uma execução orçamentária ainda tranquila, relacionada até esses valores provenientes de exercícios anteriores, mas a gente gosta sempre de pensar a longo prazo ali também para acompanhar e não deixar o município perder esse poder de investimento, porque é bom para todos, né? Para todos os contribuintes, para todo mundo se sentir até mais prestigiado, até na hora de pagar um tributo, falar, realmente, eu estou vendo esse recurso trazendo uma melhoria para mim numa praça, numa rua, num bem público ali, trazendo mais condições de locomoção e etc. Fala de comportamento do contribuinte. No primeiro quadrimestre desse ano, o nosso objeto de audiência pública de hoje, no IPTU, tem mais gente pagando, ou já pagaram, do que no ano passado, por exemplo. Perfeito. A gente teve um incremento de mais de 10 mil contribuintes optantes pelo IPTU digital e, consequentemente, um maior pagamento também da primeira parcela à vista. Isso ajuda, né? A gente trabalha esse dinheiro, a gente pode aplicar esse recurso também. Consequentemente, a gente perde os 10% de quem fez o pagamento à vista. Em vez de vir esses recursos, a gente nem consegue recuperar isso. Mas, para fins de alguns investimentos a curto prazo, acaba auxiliando bastante a gente para poder ter condição e lastro de arcar com essas despesas. De qualquer forma, no próximo quadrimestre, ao longo do ano, tem o refis aprovado em primeiro turno, deve se confirmar em segundo turno pelo placar de unanimidade na casa. A Prefeitura tem uma oportunidade para os inadimplentes, lógico, colocarem a sua vida em dia. O efeito da proposta me parece que tem uma projeção de tentar atrair mais recursos com pagamentos à vista, dado a amplitude do desconto previsto em lei. Exatamente. A ideia é que os 90% de desconto à vista seja o atrativo ali em retirada dos valores de juros, né? E, consequentemente, também possibilitar um aumento de gastos de investimento. Lembrando também que esse recurso, como boa parte deles é relacionada a tributos, 25% no mínimo já é relacionado à educação e 15% na saúde, então sobraria ali uns 60% desses recursos para investimentos e possibilidades ali de novas obras, por exemplo, de infraestrutura, drenagem, etc. Já citada a saúde, embora o compromisso do município de 15% esteja bem de longe com as responsabilidades transferidas principalmente pelo Estado em algumas áreas e serviços, passando de 20% na média, o Conselho Municipal de Saúde apontou ano passado, nesse ano de novo,
tentando manter a fatia do bolo em função do superávit orçamentário, está com receio de que eventualmente ele não se mantenha. Há possibilidade, há espaço no orçamento para discutir esta manutenção, não em recursos, mas em percentual do bolo arrecadatório? Eu acredito que sim, e eu acredito que até o que já está acontecendo nas próprias falas da prefeita, da nova secretária de saúde, relacionada até quando você fala de um hospital ou algumas novas unidades de saúde, consequentemente na hora que você abre ou faz uma reforma ou amplia ali o serviço, você gasta mais. Então, consequentemente, eu acho que esses gastos com saúde vão naturalmente aumentar o bolo ali, a fatia e, consequentemente, a porcentagem também de investimento na saúde. Os números mostram, já tinham mostrado isso nos últimos anos, que há um aumento proporcional por várias razões de execução orçamentária de participação do terceiro setor, a saúde, a assistência social. Isso tem dois reflexos imediatos. De um lado, a preocupação de ajustes na Previdência, os seus efeitos naturais, porque são recursos de pessoas que não estão concursados no caixa, mas são serviços necessários de cobrir. De outro lado, os médicos e os operacionais da área de saúde que não têm mão de obra disponível, o terceiro setor acaba socorrendo esta fatia. A gente falou do percentual. Agora, a conta da Previdência, mesmo com o esforço do governo, ainda tem necessidade de fazer ajuste mensal. Exato. A Previdência é um assunto que preocupa muito, né, a gente. Estamos esperando que até tivemos algumas reuniões lá com o Ministério agora da Previdência, né, deixou de ser uma secretaria, virou um ministério, para que dê alguma condição para os municípios, porque todos os municípios com o regime próprio de Previdência estão passando por uma situação complicada. E com relação às entidades, o que você falou é realmente isso. Algumas situações, principalmente na saúde, devido ao teto, acaba fazendo com que alguns profissionais procurem uma outra forma de prestar serviço para a saúde e, consequentemente, entra no gasto com o município. Mas o mais importante também, né, quando a gente fala de gasto com o terceiro setor, é que não ocorra divergências de valores pagos. Porque o recurso é o mesmo, né? O recurso público ali pagando o servidor, eu acredito que tem que ser na mesma faixa salarial de pagar também o profissional de uma entidade que presta um serviço, até para não ocorrer distorções e também, às vezes, de repente, a gente mesmo fazer com que o servidor faça a opção de trabalhar fora do serviço público devido aos salários. Então, como é o mesmo salário relacionado a tributos, a taxas, etc., eu acredito que essa equiparação por parte dos gestores das pastas que têm contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios, tem que ter um acompanhamento perto ali para não ocorrer esse tipo de divergência salarial. Até porque o secretário mostrou essa preocupação já na audiência pública do mesmo período do ano passado. O Tribunal de Contas fez um indicativo de que iria fazer uma normativa, acabou deixando o terceiro setor dessas áreas de fora, mas isso não significa que essa equalização ou padronização não seja analisada nas contas depois. Por exemplo, para pagar o mesmo profissional para o mesmo serviço, com valores diferentes entre convênio e pelo meio interno. Exatamente. E nada impede também que daqui a um tempo ele reveja essa decisão e fale: municípios, coloquem os terceirizados, como fizeram com os contratos da saúde, de repente fazer isso com a educação, assistência social, e o município ser obrigado, às vezes, a colocar esses profissionais no gasto com o pessoal, e aí a gente tem um grande problema com relação à despesa com o pessoal aqui no município de Bauru. Por fim, tem nesta semana, enquanto estamos gravando, uma agenda talvez definitiva da Coab. A composição aqui de planejamento e equacionamento financeiro da Prefeitura está bastante equilibrado. A federalização acabou ajudando muito isso nos esforços junto ao governo federal já consolidados, e essa conta, a rigor, passaria para dentro do Tesouro agora. O acordo com a Caixa deve sair ainda no primeiro semestre? Eu espero que sim. Na verdade, eu acreditava até que a gente já estaria no primeiro quadrimestre com esse acordo feito. Ocorreu algumas mudanças de vice-presidência, de profissionais da Caixa devido à mudança do governo federal. Isso fez com que atrasasse algumas situações. Então, essa semana ainda o Everson, presidente da Coab, e eu, junto com o diretor financeiro da Coab, vamos lá, vamos tentar tirar todas as dúvidas desses profissionais da Caixa, mostrar que o acordo é bom para os dois lados, que a gente vai ter essa disponibilidade. Bauru não pode perder essa oportunidade de transformar uma dívida de quase 2 bilhões em 350 ou 360 milhões, porque se a gente ficar com a conta toda para pagar e perder essa situação, é algo que pode também inviabilizar o município, porque a gente já vai ter o problema da Previdência na casa de bilhões daqui a um tempo. Então, eu acredito que é a nossa oportunidade de mostrar a necessidade
E assim, já estava 90% pronto a situação com relação ao acordo da Coab. Então, eu acredito que seja só uma questão de conversar, explicar, tirar a dúvida desses novos profissionais e que esse acordo saia ainda no primeiro semestre desse ano. Obrigado ao Everton Basílio. As manifestações com todo o conteúdo disponíveis na página da TV Câmara no YouTube e no site.